Olá, você vai assistir agora o programa 0 do Papo de Prof. Por que a gente está chamando de 0? Porque é o nosso projeto piloto. A gente nunca tinha feito, né, algo parecido, então um grande teste, né? E a gente viu todas as falhas, todos os problemas, mas mesmo assim a gente gosta muito, né? Esse é o nosso primeiro convidado, o LG, Luiz Gustavo, e foi um bate-papo muito bacana, muito legal, muito divertido. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês vão notar problema no som, problema na imagem, vocês vão notar vários problemas, mas tudo bem. A gente gostou mesmo assim, tá bom? Então, divirtam-se. Programa 0, né? E depois contem pra gente o que vocês acharam. Valeu, bom papo de prof pra vocês. Muito bem, turma! Estamos aqui no primeiro, ou antes do primeiro, ou número 0, ou como é que é? Essa experiência maluca que é o Papo de Prof. Papo de Prof é um podcast, um videocast. Nem imagino que seja, mas depois a gente, né, chega a alguma conclusão do que realmente vai ser Papo de Prof. A ideia é o quê? Por que prof? Né? Prof remete a professores, professoras, mas também pode ser prof de profissionais. Vamos trazer sempre aí uma galera que dá aula, uma galera que trabalha, pode ser prof de profetas, pode ser prof de profiláticos, que eu nem imagino que seja isso, né? E hoje, para iniciar essa nossa louca aventura que é o Papo de Prof, né? Para quem não me conhece, eu sou o Prof. Paulo Valério. A gente trouxe aqui para estrear, para fazer essa bagunça aqui com a gente, o professor Luiz Gustavo Rodrigues, mais um prof. Isso aí. Tudo bem, Luiz? Maravilha, Paulo. Gustavo, maravilha. LG. Obrigado pelo Obrigado pelo convite. Ô, Paulo, prof ou profissional? Pode ser os dois, professor, né? E profissional, né? Estou mais para profilático. Obrigado pelo convite, fazer parte dessa inauguração, desse número 0, né? Vai ser uma experiência bacana. Estou aqui para contribuir. Legal. Tenho muito orgulho de estar presente aí com você, com os amigos, com o Beto, com o Marcelo ali atrás, com toda a equipe, os 40 da produção lá no fundo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Aí, pode chegar mais para frente. Na verdade, Gustavo, eu vim com a camisa dos 3 patetas, pensando na equipe do Papo de Prof, né? Que são 3 malucos que estão aqui, né? Nessa... Verdade. Quem é o Beto, quem é o Marcelo e quem é o Paulo? Depois a gente decide, careca, cara. Paulo, esse sou eu. O Beto é esse, né? O Marcelo tá com cara de louco aí. Tá certo. E Gustavo uns nomes para os nossos, uns quadros com nomes. Assim. Vai ter isso. O primeiro é o currículo Latte. Currículo Latte. O currículo Latte. Currículo Latte. Quem é Gustavo? Gustavo é um cara que do design, do mundo, da onde? Como é que você se definiria? Cara, bacana. Eu, assim, para falar a verdade, é difícil me definir. Eu acho que eu nunca me encontrei. Para falar muito a verdade. Eu sou um ex-jogador de futebol frustrado. Mas como assim? Você chegou a... Não, eu sempre tive um sonho de jogar bola. Né? Fiz isso em algumas vezes, em alguns times, inclusive, mas não foi suficiente. Pronto. Mataram alguém ali. E aí eu tinha sonho de jogar futebol, tinha sonho de ser músico, me toquei em banda, né? Parei a faculdade de design para tocar à noite em bar. Mas como assim, parou? Mas não, depois... parei, eu comecei, fiz faculdade, comecei a estudar design e aí no primeiro ano a gente foi chamado, a bandinha que eu tocava de escola foi chamada para tocar em bar.
antigo bar do Meno aqui, e a gente tocou aí. Aí você virou um prof da noite. Não, prof músico. Ganhava muito pouco, na verdade, como todos os músicos, né? Mas foi uma experiência legal, foi uma experiência bacana pra caramba. Mas eu me defino assim, como eu sou realizado profissionalmente, porque eu sempre sonhei em fazer design. Quando o design era uma grande incógnita, era uma grande interrogação. A primeira vez que eu falei design em casa, assim, meus pais, né? Então, assim, pô, eu prefiro que ele seja maconheiro, design, né? Mas o curso que tinha era design não, ou era... não tinha. Qual era o nome? Não, aqui em Santos não tinha. Na verdade, eu queria fazer faculdade de arquitetura. Tá. Mas a impossibilidade financeira da família, né, não permitia que eu seguisse, porque nós aqui em Santos nós só tínhamos a faculdade durante o dia, que era na Católica, o curso de arquitetura, e para eu poder pagar minha faculdade eu tinha que trabalhar, né? Então minha mãe falou, até aqui a gente te ajudou, daqui para frente vai ficar difícil, então procura um emprego para que ele possa te ajudar a pagar a faculdade, as mensalidades. E aí pesquisei no mercado aqui em Santos e tinha um curso de desenho industrial, que era um curso que, no frigir dos ovos, pesquisando, era uma arquitetura em menor escala, né? E o curso era interessante, o curso de desenho industrial aqui nós tínhamos aqui, você fazia os 2 primeiros anos de maneira geral, estudando design como um todo, e no terceiro e quarto você especializava ou em design de produto ou em design gráfico. Tinha essas duas opções? Tinha as duas opções. Eu fui para o design de produto, porque a gente começa a perceber que tudo é design. Esse microfone, esse relógio, essa maçaneta, tudo que está aqui à nossa volta são objetos de design, que estudam materiais, que estudam ergonomia, né? Tudo para trazer uma facilidade para o ser humano, focado no ser humano. Bacana. Então eu fiz o curso de desenho industrial aqui em projeto de produto e emendei, já que eu estava trabalhava no Bradesco na época, emendei com curso de design gráfico. Então eu terminei, voltei mais 2 e fiz mais 2. Então em 6 anos eu tinha especialização, a graduação nas 2 áreas. E aí já desde então eu pus uma coisa na minha cabeça, que quando eu terminasse o curso, o primeiro curso, eu ia sair do banco. Porque embora o banco tenha sido meu sustento, ele não tinha nada a ver com a minha área. Mas o que você fazia no banco? Assim, bobagem. Bobagem, roubava? Bobagem não, roubava não, mas... Passava a mão no caixa. Não, mas você vê uma coisa interessante, eu fui pro caixa de fato. Eu também fui caixa. Eu tomava prejuízo todo dia. Meu, horrível. Todo dia, fechar meu caixa, eu ficava faltando dinheiro. E você tem que pagar, né? Tem que pagar, na hora. Tem que pagar na hora. Falou, Gustavo, tá fechando aqui, né? Tá faltando centavos aqui, você pagava o teu bolso. Então pagava todo dia e eu não queria mais aquela vida, né? Mas mesmo assim, eu peguei uma habilidade no caixa. Eu atendia muita gente, né? Enquanto o companheiro do lado fazia ali 100 autenticações, 200, eu fazia 500. Porque tinha também uma premiação no final do mês para as grandes performances e tal. Então a gente recebia um pequeno abono no salário. Mas eu não queria, não tinha nada a ver comigo, né? Então quando eu recebi o meu aceite no meu projeto de TCC, eu fui afastado, eu saí do banco, né? Pedi para me mandar embora, na verdade, fiz um acordo pelos bons serviços prestados, né? E aí eu entrei na área de projeto, de fazer design de cozinhas planejadas, né? Numa empresa no Guarujá, aqui em Santos não tinha isso. Depois eu fui trabalhar na Riviera de São Lourenço, com uma empresa também lá, fiquei 1 ano praticamente, indo e voltando para a Riviera. E aí as oportunidades começaram a surgir. Eu já, né, depois disso, já fui trabalhar em São Paulo, na InDesign, a convite do meu ex-professor David, é um grande tutor da minha vida aí no design. Grande prof, né? Grande professor e grande profissional. Ator. David foi um dos pioneiros do design no Brasil, né? E aí eu fui trabalhar com ele na empresa dele para um serviço pontual, que era a criação de uma banca de jornal modular, um projeto pioneiro, assim, um projeto inovador. E eu trabalhei lá durante 6 meses em cima desse projeto. E aí logo em seguida ele me convidou para trabalhar, porque a InDesign tinha se tornado uma empresa de embalagem, especializada em embalagem, tal a carência que nós tínhamos aqui no Brasil nesse segmento. E como a embalagem é um produto que trabalha as 2 vertentes do design, tanto o design de produto em relação à sua forma, mas como no design gráfico também, com um apelo de merchandising, de venda. Então aquelas 2 vias lá no curso, Exato, você juntou as duas, o gráfico com o produto. Exato, elas foram assim,
caíram com uma luva assim na minha profissão. E eu pude então trabalhar essas duas áreas. E aí foi, né? Entrei na InDesign em 91, pra você ter uma ideia, aí já vai para 30 anos, né? Agora. A gente não tinha computador na época, você imaginaria uma coisa louca, né? Pô, como é que eu vou fazer embalagem aonde? Né? Nessa mesa? Sim, nessa mesa. Eu dava o desktop publishing, nessa prancheta, né? E aí eu tinha ali os jogos de canetinha hidrocor, canetinha hidrográfica, estilete, aquarela, estilete, ecoline, lápis de cor, giz de cera, régua paralela, todos os materiais que ninguém que está nos ouvindo conhece, né? Provavelmente. E era um sistema de pestap, né, que você colava as letrinhas, depois ia para a arte final, e era, né, de fato, uma disciplina dentro da área de artes gráficas, que a gente chamava, porque era uma arte fazer aquilo. Depois com o advento do computador, aí em 1994, eu fiz o primeiro curso de computação gráfica, que também em São Paulo era muito escasso. Eu fui fazendo uma gráfica chamada Pancrom, me lembro, e a Pancrom tinha lá dentro um departamento de Macintosh, da Apple, os primeiros computadores voltados para as artes gráficas, e aí eu me especializei. E aí foi quando a Apple entrou na minha vida através do Mac, e aí a InDesign implantou um sistema de Macintosh também, e aí eu vim trabalhar com essas duas áreas durante esse período, já vai uns 30 anos. Em 2000, a convite do David, nós nos associamos à InDesign, eu, a minha sócia Marta, atual, e o antigo sócio Ieno, a gente se associou ao David, e aí o David logo em seguida ele saiu da InDesign e falou assim, eu vou ser o chairman aqui, né? Eu só quero passar de vez em quando aqui e ver se vocês estão fazendo coisas interessantes, né? Se vocês aprenderam direitinho. Mas a gente começou a proibir ele porque ele já começou a dar uns palpites mesmo. E também a convite dele, e aí já em 1995, eu fui ajudar o David na sala de aula, porque ele era meu professor e precisava de alguém para ajudá-lo. Então eu passei aí um ano dando aula junto com ele, como assistente, nem ganhava nada na verdade, levava a pasta dele cheia de tranqueira e fazia a pronúncia correta para os alunos, porque ele tinha... Por causa do sotaque, né? Dele. Então tinha muito aluno que não sabia o que estava falando. E aí no outro ano eu falei assim, Gustavo, eu estou com 4 disciplinas. Quer pegar uma para você? Produção gráfica, que eu tinha adquirido certa habilidade na InDesign. Uhum. Então eu comecei a dar aula aí, né, em 95, né, no curso de desenho industrial. E aí o design entrou na minha vida como um todo. Então até hoje eu sou sócio-diretor da InDesign, né, empresa que graças a Deus vem numa crescente, né. É interessante porque a embalagem é algo que nunca vai deixar de existir. Diferente de toda a comunicação que vocês viram nascer, você que é publicitário, todo o mercado offline, né? Ela migrou pro digital, hoje é quase 100% digital, mas a embalagem não, né? Inclusive nos cursos que eu dou de design de embalagem, eu falo, é algo que nunca vai deixar de existir. Porque a embalagem como ferramenta, ela não é uma ferramenta de comunicação, ela é uma ferramenta de necessidade básica do homem. A embalagem surgiu na pré-história, quando o ser humano precisava condicionar os seus produtos, manter os produtos e transportar os produtos. Então, esses conceitos básicos da embalagem é que fazem hoje em dia essa embalagem permanecer para sempre. Você não vai no mercado e vai pegar um punhado de bebida, de água, de refrigerante e levar para casa na mão. Ele precisa estar embalado em alguma coisa. Então, ela só veio ser uma ferramenta de marketing depois, com o advento dos autosserviços, que as pessoas iam ao supermercado escolher o produto, porque até então você tinha as pequenas mercearias, você pedia para o seu José 1 quilo de feijão, granel, ele pegava, né, granel, colocava no saquinho Kraft e te entregava. Não tinha nenhuma identificação, pra gente era tudo a mesma coisa. Não tinha apelo de venda. Hoje, sim, a embalagem ela é quase 80%, ela faz a venda, ela é o vendedor silencioso, que a gente chama, né? Então, por essas e outras que o design me encanta nesse aspecto, né? Porque eu consigo trabalhar aí a parte da forma, né? E é muito legal, assim, o meu grande shopping center é o supermercado, né? Eu fico observando, analisando a comunicação visual, a inovação, a ousadia das grandes agências, né? Criando identidades visuais próprias.
Eu acho muito bacana. E aí esse é o meu currículo, né? Eu comecei a dar aula em outras faculdades, mas sempre na área de comunicação, né? Propaganda, publicidade, jornalismo, que entra um pouquinho de comunicação visual, e os cursos de design, né? Todas em universidades aqui da região. Hoje eu abri mão de uma ou de outra universidade, estou mais focado em 2 universidades apenas, né? Tenho mais ali até comigo. E assim seguimos, né? E como Esse é que... é o meu currículo, né? A gente está falando de currículo, né? O Gustavo é um profissional, mas a questão da aula não sai dele, né? Acabou de dar uma aula aqui pra gente sobre embalagem. Né? Foi lá atrás, trouxe, né? Isso é bacana. Você falou que foi fazer o curso de desenho industrial, né? Se especializou em design de produto, depois veio toda essa questão da tecnologia, você foi ter que se especializar. Sim, tem que se adaptar, Tem a questão acadêmica. Você é o quê? Você estudou? Tá sempre estudando? Qual é a tua formação? Qual é o teu título? Assim? Não vai dizer que sou bicampeão do mundo. Tenho 3 Libertadores. É mais ou menos isso. O meu título de referência é esse, né? São as 2 estrelas. Né? A gente estudou junto, Gustavo? A gente estuda junto todos os dias. Mas né? eu e você, a gente já estudou junto? O que a gente fez junto? A gente estudou junto, a gente aprende junto todos os dias com os nossos alunos, mas infelizmente, eu tive que, com uma faca no pescoço, fazer o mestrado, né? Porque chegou uma hora da vida acadêmica que o professor... Vai, enfia no pescoço dele lá agora. Chegou uma hora da vida... Vem cá, produção. Vai lá. Vai fazer mestrado, senão tu não vai dar aula. Aí, assim... E era mais ou menos isso, né? O MEC chegou uma hora que o MEC passou a exigir o mestrado dos professores, para que eles tivessem habilidade. E vamos falar a real, né? A gente estudou junto, né? A gente pegava carona juntos para São Caetano. Eu, você, o Beto, o Ari, o Durval, que está longe da gente. Então a gente ia junto, em bloco, estudar. E foi um grande aprendizado. Na verdade, eu não queria fazer, porque eu sou cara de mercado. Minha profissão é designer. Design de embalagem. E aí precisa fazer? Pô, mas não posso. Porque as aulas do mestrado são durante o dia. E durante o dia eu estou fazendo reuniões, estou criando embalagens, estou atendendo cliente. Então eu tive que entrar num acordo lá com as sócias, né? Para que eu tivesse uma redução do salário, mas tivesse o meu período ali das tardes de quarta, de quinta, às manhãs de terça, para a gente poder fazer o nosso mestrado. Para São Caetano. Exato. 2 anos isso. 3 anos, né? 3 anos? 2. 2,5. Não, você fez em 2. Você foi mais rápido que todo mundo. Não, acho que não. Você terminou seu curso em dezembro? Quando que você Dezembro. Foram 2. Foram 2 anos. E aí a minha dissertação teve muito a mão do meu orientador, professor João Batista Cardoso, porque me estendeu mesmo a mão. Inclusive foi ele que determinou... Que é um prof que a gente pode trazer aqui. Vocês vão ter que trazer, o cara é fera. Foi teu, né, Beto? E assim, Batista, quero falar sobre distintivo de clube de futebol. Ele falou, porra, Gustavo, um tema maravilhoso. Vamos trabalhar semiótica. Doente do jeito que... Semiótica! Vamos, porra, classe A, distintivo. Inclusive aqui, ó. Lusitano. Eu falei assim, mas... Você trabalha com o quê? Eu falei, trabalho com embalagem. Não fode! Vai falar sobre embalagem. Tá bom, vai. Eu gosto de futebol, Batista, porra. E aí foi muito... Porque foi muito fácil para mim aí, quando eu me deparo com um tema que eu trabalhava há 20 anos. Você domina mais, né? Eu domino mais, né? E o teu tema foi interessante também. Quando é que você vai ser entrevistado? Pra gente também ouvir a tua trocar, parte. né? A gente pode propor. Trocar, né? Pode propor. O teu tema foi bem interessante, né? E aí, academicamente falando, a gente cumpriu as nossas regras, né? Quando você recebe o teu diploma, você fala, o teu certificado, você fala, caralho, valeu a pena. Porque a gente teve grandes mestres ali, né? Mas a gente fazia da aula uma coisa muito gostosa, que a gente brincava o tempo todo, tirava o sarro pra caramba, principalmente do Beto. O clima era bacana, né? O clima era gostoso, O curso era gostoso. E aí foi, a gente fez o nosso mestrado de maneira muito gostosa, né? Nós fizemos uma pós-graduação antes disso. Antes do mestrado. Fizemos uma pós Abafa. EAD, né?
pós-graduação maravilhosa também, para cumprir título, né? Para cumprir título. E aí, hoje eu olho assim o currículo, né? Meu currículo acadêmico, eu falo, pô, aula em 4 universidades, tantas bancas, tantas orientações e pós-graduação. Eu nunca imaginei em ser professor, para deixar claro aqui para todo mundo. É o mesmo caso. Eu tinha um problema de dicção, eu era muito gago na escola, né? Todo mundo sabia dessa informação? Não, você está dando ninguém, furo aqui não, pra sabia. gente? Não, dar um furo também não. Mas assim, é uma novidade. Eu era muito gago, né? No meu curso, que era segundo grau, oitava série, né? O colegial, né? E eu não conseguia ler, Paulo. Eu não conseguia pegar uma parte e ler assim, não sei de onde veio isso, né? Então eu fiz promessa, falei, não. Então a única coisa que eu não queria na minha vida era uma profissão que eu tivesse que falar. Se colocar numa posição Por isso, de talvez que eu exposição. tenha escolhido uma área que fosse mais minha, fosse mais individual, enfiar a cara na prancheta e desenhar. E quando as oportunidades vieram, eu fiquei com medo. Eu falei assim, cara, imagina. Pô, e você vê as coisas assim, mudaram, né? Eu sempre trago esse tipo de dificuldade, às vezes até para falar com o aluno, porque é uma dificuldade de cada um de nós se expor assim, ó, em público. Os alunos já né? chegam com isso, né? Já, com essa insegurança, com já, esse medo e já avisando, né? Olha, na hora de apresentar... Eu tenho medo de apresentar. É uma característica de cada um de nós. Não pensa assim, o aluno está vendo a gente também. Pensa que é fácil para a gente pegar no primeiro dia de aula. Para mim, eu sempre tremo. Eu vou abrir uma primeira aula do ano letivo, eu fico nervoso. A gente, ainda mais quando é calor, a gente não conhece, Não né? conhece. Não tem uma relação, não tem uma intimidade ainda. Cara, e assim, a gente tem toda a competência para falar sobre o assunto, né? A gente já fala isso há mais de 20 anos. E mesmo assim ainda bate a perna treme. Mas é o que a vida nos deu. Então, assim, é uma superação que eu tive que enfrentar. O aluno que tem preocupação, né, em falar e tal, ele precisa entender que ele está fazendo comunicação, em primeiro de tudo, né? E que é uma dificuldade, que é uma habilidade que ele vai conseguir apresentar a ideia que ele teve, porque é fundamental. Hoje eu faço as reuniões de apresentação de trabalho e com muita tranquilidade. Porque quando você estudou, você pesquisou, você criou, embasado em todas as teorias, assim, caramba. Você que domina, né? Agora é hora de eu vender, tá certo? Agora é hora de eu vender. E você precisa vender bem, né? Então, foi uma dificuldade que eu tive na infância. Superei isso, não sei de que maneira. Eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé em Deus ou em uma força maior. E isso acabou me ajudando, sem dúvida nenhuma. Né? Isso é legal para quem está ouvindo a gente, né? Saber que, nós somos normais, nós somos comuns, né? Todo mundo cara, eu tinha medo de falar. E assim, um caso muito interessante, eu era muito bagunceiro, cara. Eu, assim, apavorava em sala de aula. Você era, né? Eu tocava o terror. E os professores, para me punir, pediam que eu lesse em sala de aula. Você está bagunçando? Página tal do livro do Léo Huberman, não sei o quê. E aí eu já tremia. Então já vamos emendar o segundo quadro. Mas deixa eu falar. Mas eu peguei uma habilidade. Porque eu descobri, já no segundo ano colegial, que se eu imitasse a voz de alguém, eu não gaguejava. É interessante. Aí eu passei a adotar personagens com um escape, com uma saída. Bom, primeiro, eu tinha que ter saída em sinônimos. Então eu gaguejava para falar refrigerante, mas não gaguejava para falar Coca-Cola. Então toda vez que eu ia falar refrigerante, então assim, o que acabou desenvolvendo? Eu acabei desenvolvendo uma habilidade em rapidamente tentar pegar no vocabulário nosso palavras que substituam outras que eu já previa uma certa dificuldade para falar. Então quando eu via que a palavra começava em F ou em R ou qualquer outra sílaba que eu ia escorregar, eu rapidamente tentava buscar uma outra palavra similar. Né? Tinha casos que eu não conseguia, de fato, mas... e aí eu descobri também que imitando vozes, né? Por exemplo, eu fazia... Aí eu comecei a ler com voz de locutor. E os professores começaram a ficar putos da vida. Porque eu pegava o livro e aí eu lia assim. Então, pessoal, aqui como se fosse um contador de história, aí eu não gaguejava.
E os professores ficavam putos, porque a galera começou, ê, cara, você mandou bem! Aí os caras me puniam de outra maneira, mandavam pra baixo da escada. Os caras, você fala os professores? Os professores, aí falam, pô, ele não tá gaguejando, cara. Que sacanagem, vamos mandar ele pra baixo da escada, vou dar outra punição. Então é o momento de você se vingar desses professores. O quadro agora é Amado Mestre. Amado Mestre, homenageia um professor que para você foi inesquecível, que te marcou, né? Fala e por quê, né? E aqueles que você não falar são aqueles que você está se vingando. Olha, o Gustavo não falou de vocês, vocês são esquecíveis. Não, todos eles contribuíram, Paulo. Tem um assim que você fala, puta, esse caramba... eu acabei de falar do David aqui, né? O David foi meu professor durante os 4 anos da faculdade. E ele me encantava com o que ele trazia de design, porque a gente não tinha literatura aqui, né? De alguns temas, alguns livros. Por exemplo, tipografia é algo que eu sou apaixonado. O estudo das letras, o design das letras, eu sou apaixonado. E ele trazia alguns casos, e quando eu ia ler, não tinha. Eu ia na biblioteca e não tinha nada. Ele trazia material, né? Não tinha um computador, cara, não tinha acesso a Google. Mas porque o David é um cara internacional. Aí ele trouxe a referência. Portável, o cara estudou em Illinois, em Chicago, trazia. Se eu mostrar para vocês aqui os amigos do David, que era da faculdade, assim, ele era amigo do Adrian Frutiger, que deu nome à fonte. Lubalin, que deu nome à fonte. O David trouxe a Janis Joplin para casa dele, para passar o carnaval. Ele tinha amigos mega influentes na área de design. Então eu vi aquelas histórias. Era a sua referência. Malandro, né? E aí, como ele viajava muito, ele trazia os livros para eu ler, livros de letras e tal. Inclusive a biblioteca da InDesign era muito fértil nesse aspecto. Hoje a gente tem diversos autores maravilhosos brasileiros que falam sobre letras. Então, professor de referência para mim é ele, porque ele me influenciou. Não só me deu a oportunidade de trabalhar, mas me trouxe informações. Agora, no ensino fundamental também. Tem uma galera os queridos, né? Os queridões e tal, os caras do coração que me ajudaram bastante. E aí é um sem número de professores. Que mesmo que seja pouca coisa, o professor Clodoaldo, por exemplo, de desenho, que me deu aula no meu seguidor, ele me influenciou pra caramba na área de desenho técnico. Por isso, talvez que eu tenha... E olha que eu fiquei de DP na matéria dele, né? Mas ele ensinava com muita maestria, assim, sabe? Clodoaldo, a gente vai dar um jeito de chegar a isso até você. Ele deve estar vivo ainda. Então essas são as minhas referências, meus tutores, assim, de verdade. Mas eu falo assim, ó, cara, o próprio aluno ensina a gente diariamente, né? O próprio aluno, porque ele faz a gente pesquisar. Quando o aluno traz um tema, um questionamento que você não sabe, você assim, cara, eu preciso pesquisar sobre isso para responder para ele na próxima aula. Então isso é um grande ensinamento, não tem a dúvida. A sua atividade está relacionada totalmente à criatividade. Criatividade é a parte técnica, né? E a parte técnica, porque eu preciso colocar em prática aquilo que eu imaginei, aquilo que eu pesquisei. E aí eu preciso ter conhecimento hoje de softwares gráficos que eu possa colocar, então, realmente a minha ideia, o meu sonho para a vida real, né? Transformar aquele sonho em algo visualmente solucionável. No nosso quadro Aulas Cria, dicas de criatividade. O que você fala para a galera assim para desenvolver a criatividade, para dar essa destravada? Papel e lápis. Sempre, sempre, sempre. Às vezes eu faço reunião com cliente ou até reunião de professor, é um bloco de papel e um lápis na mão, assim, rabiscando constantemente. Estou ouvindo, estou desenhando coisas, estou fazendo coisas, rabiscando. Eu não sei desenhar. Eu falo isso para o aluno não acredita. Eu não sei desenhar, mas eu sei rabiscar. Todo mundo acha que design é desenhista, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu falo isso para o aluno, porque são 2 medos que o aluno chega... na faculdade, né? Na nossa faculdade de comunicação, publicidade e propaganda, jornalismo nem tanto, mas design. Precisa saber desenhar? Não. Deixar claro que não. Para você ser um bom criativo não tem nada a ver com desenho, tem a ver com ideia, né? Mas em algum momento você precisa transformar essa ideia, né, em realidade. E aí, para passar para o papel, nada mais simples do que um lápis e um papel. Nem utilizo borracha. É rabiscando, porque é assim que eu crio.
né? Eu até falo para o pessoal que trabalha conosco lá, os nossos funcionários de design, que as grandes ideias, elas nascem de forma muito livre. Depois você vai aperfeiçoando. Claro, grandes ideias, estou falando aqui, e ninguém melhor que você para falar de criatividade, mas hoje o espírito colaborativo das pessoas para se criar determinadas soluções é fundamental. Então, ninguém cria mais sozinho. Aliás, ninguém nunca criou sozinho, né? Quando você traz as suas ideias e ouve o que as pessoas têm para dizer sobre aquilo, você consegue, de fato, encontrar um caminho mais real. É um ganho absurdo em cima daquela ideia inicial. Não tenha dúvida. Na metodologia Design Thinking, por exemplo, se aborda muito essa questão, né? Que, na verdade, é um sistema de criatividade que se baseia no tripé de centrado no ser humano, né? Espírito colaborativo e de ideias inovadoras. Se você tiver esses 3 elementos dentro da tua mente para criar, tudo se torna mais fácil, as criações se tornam mais rápidas e as soluções provavelmente serão mais assertivas, né? A gente fala muito de repertório, né? Então a gente quer saber de você, vamos voltar ao jardim da infância. O que você traz para a gente de repertório em relação a desenhos que você assistia ou gibis que você lia e que para você assim, foram marcantes e que te influenciaram de alguma forma, que te deram ali, tipo, já que é jardim da infância, né, que plantaram ideias na tua cabeça? Bacana. Assim, a gente não tinha muita opção. Que praticamente a gente é mais ou menos contemporâneo, nós não tínhamos muita opção de desenho, né, de gibis. Gibi pra gente era Pato Donald, turma do Disney, e a turma da Mônica, raramente, né? Mickey, tal. Não tínhamos, tipo, desenhos do Asterix, por exemplo, Tintin, isso não chegava, isso é francês, né? Então, e de televisão, o que a gente tinha era os mesmos programas, né? De Hanna-Barbera, aquelas coisas. Ainda volto um pouquinho mais, eu via muito Vila Sésamo, né? Legal. Do Gugu Garibaldi e tudo mais. Que é um formato americano que a gente trouxe para cá, não é? Tipo Muppet Show, né? Essas coisas ainda, né? Mas o desenho do Vila Sésamo especificamente me influenciou bastante, porque era a única coisa infantil que eu via, né? E depois, tempos depois, aí entrou Sítio do Pica-Pau Amarelo, aí já era um pouco mais, já tinha mais idade, mas as influências nesse período eram pequenas. Então, ao meio-dia, por exemplo, era o horário dos desenhos infantis da televisão, né? Principalmente. A gente almoçava assistindo. Globinho, né? Aquelas coisas. Família Barbapapa, que tinha essas bizarrices aí. Então, as minhas influências vieram dessa. Agora, não me venha falar aqui que na nossa época que era legal. Na minha época que tinham desenhos bons. Para, velho. Pega um Cartoon Network, vai ver o nível de desenho, né? Os roteiros de desenhos. Cara, anos-luz, assim. Eu adoro ver desenho. Eu adoro ver desenho atual, né? Eu tenho 3 fases. Eu tenho a minha fase, eu tenho a fase do meu filho Vitor, que hoje está com 20 anos e que há 20 anos atrás tinha um nível de desenho que era muito legal. A gente já tinha TV a cabo, né? A gente já tinha aí Cartoon Network, já tinha Discovery. Mas agora, recentemente, você fica zapeando a TV a cabo, por exemplo, você tem 20 canais de desenho, né? Eu sou fascinado por streaming, né? Então eu tenho todas as assinaturas de canais de filmes, eu tenho. Na verdade foi uma conta que eu fiz, falou, vale a pena pagar TV a cabo ou vale a pena alugar, né, fazer mensalidades? Não, mensalidades, né? Então eu divido com o Diego, hoje o Diego está com 7 anos, eu deito com ele para ver desenho, assim. Eu vejo desenhos antigos com ele também, né? Mas os atuais são fantásticos. Isso, na verdade, continua influenciando, né? Continua influenciando a nossa vida. Talvez profissionalmente não, mas socialmente tem muita coisa ali que é interessante a gente. Já que você falou de streaming, é a tua vez de jogar. Já que tu falou de streaming... Parece amendoim de japonês. A gente quer entrar na quinta série. Quinta série. O que remete para vocês, quinta série? Não, a gente quer saber qual é a série que está em 5º lugar no teu coração. 5º lugar, a gente não quer saber a primeira, a segunda, a terceira, quer saber a quinta, assim. Num ranking, dessa aqui é a 5ª colocada. Pô, quinta série? Quinta série. Assim, eu sou da época que
A série não se chamava série, né? Eu via Zorro, que é, assim, é a minha série. Eu via Zorro todo dia, eu via Zorro toda semana. Não, Zorro, cara, tinha, se eu for um pouquinho mais... Mas o Zorro é o que eu gostava de ver, era o meu super-herói, sempre foi. Bacana. Inclusive, você fez uma camisa da Tia May pra mim, em homenagem que eu sei. Pega aí pra mim, o Beto, aquele chapeuzinho preto. É o momento, ele tá falando de Zorro, tem um chapeuzinho preto. Pega o chapéu e pega a máscara, por favor. A máscara tem que achar aí também. Já coloca ali pra ele. Então, ele era um justiceiro, né, cara? O Zorro, e era um Zorro de Walt Disney, né? Era um Zorro de Walt Disney. Pô, se você olhar o meu... Tudo bem. Põe aqui, Beto. Amarra ali. Se você olhar o Zorro de Walt Disney, vai olhar o meu perfil, do WhatsApp que você vai ver a homenagem. Na verdade, o que acontecia? Aquele ator, Guy Williams, né, morreu em 89. Ele... Guy Williams, pô, Zorro de Guy Williams não tem. Ele fazia, inclusive, o professor John Robinson, do Perdido nos Espaços. Era o mesmo ator, né? É mesmo? Então, o Zorro foi a minha primeira série que não se chamava série. Aí veio Jornada nas Estrelas, né? Legal. Com o Almirante Kirk, com Spock, com McCoy, com o antigo Leonardo Nimoy, falecido também. Você viu que ele foi pro espaço agora, né? O Capitão Kirk. Foi, cara. Capitão Kirk foi emocionante. Eu acompanhei ao vivo. Foi muito legal. Mas foi muito rápido. Eu achei que ele fosse abrir o teletransporter dele. Ele, Gustavo, foi o homem mais velho do espaço. Né? Caraca, de 90 anos. Eu fiquei emocionado. Acho que toda a comunidade... Não sei, põe devagar, mas acho que vai arrebentar de novo. Toda a comunidade Crest aí ficou emocionada. Devagarzinho. Dá um... Aí, pronto. Bem legal. Homenagem ao Dom Diego de la Vega. Aliás, Diego, o nome do meu filho, vem do Zorro. Cara, que bacana. Nunca tinha pensado Nada, é mentira. Só descobri isso. Não? Então não, veio do Maradona. Não, com toda certeza não. Com toda certeza não. Então aí ele se chama Edson, né? Ele se chama Diego. O Arquivo X foi um arquivo que... um seriado que me impactou bastante. Eu assisto muita coisa hoje. Assisto Succession, é uma série muito interessante, ganhou uma série de prêmios aí. Tem uma muito boa chamada The Morning Show, que trata dos assuntos de assédio sexual dentro de uma emissora de TV. É muito bacana, com Jennifer Aniston. Seria interessante você ver, porque legal. É bacana, é pesado, bacana. Está na Apple TV. Succession são intrigas familiares, que está na HBO Max. E outros, Yellowstone com Kevin Costner, muito bacana também, que fala sobre regiões americanas que são tomadas pelos índios, de conquistas e tal. Então, a série é muito legal, né? Eu sou tarado por streaming, não porque eu vejo bastante, mas é porque ela me oferece as possibilidades, né? Assim, sempre foi Netflix. Uhum. Porra, cara, e a coisa que eu mais... Eu acho que eu zapeio mais do que eu vejo. Né? E começou a cansar, aí eu comecei a abrir, começou a chegar coisas interessantes. E valeu a pena ter trocado. Hoje eu tenho canais pagos básicos, tenho meu Premiere Futebol Clube, porque eu sou fanático por futebol. E os filmes que ficam à minha disposição lá, que eu quero, mas não que eu os veja sempre. E agora temos o Deus me livro. Deus me livro! Vamos falar de livro? Livro? A gente pediu para você trazer um livro aí. O que você pode falar desse livro que você trouxe? Eu trouxe um livro muito interessante. Mostra pra galera aí. Olha lá, dá pra ver aí? Sim. Quem olhar o título, eu vou falar o título aqui, esses caras são loucos. Zen. E a arte da manutenção de motocicletas, do americano Robert Pierce. E eu vou te falar um pouquinho desse livro. Quer dizer que tu gosta de motocicleta? Aonde? Eu adoro motocicleta, é meu hobby. Mas... Oi? Born to be Wild mesmo? Born to be Wild, A motocicleta me trouxe algo que eu não sabia que existia, na verdade. Né? Eu me tornei motociclista há 10 anos. Nunca tive moto, sempre achei muito perigoso.
guardei um dinheiro para comprar um carro, eu não estava conseguindo comprar um carro, comprei uma moto e se apresentou um outro mundo para mim. Assim, Você comprou uma bizinha, né? Eu comprei uma bicicleta elétrica. Verdade. É verdade. Eu ganhei. Eu fui sorteado pelo Shopping Parque Balneário no concurso que teve de redação e criação de título para o novo espaço gourmet do shopping. Eu fui premiado em segundo lugar. E assim, o mais legal de tudo, o aluno me ligou e falou: Gustavo, tô vendo o teu nome aqui de premiação. Pô, cadê a cerveja, amigão? Cadê a cerveja? Gustavo, você foi premiado, eu tô vendo o teu nome aqui. Você tá em segundo lugar, ganhou uma bicicleta elétrica. Eu falei, porra, que legal. O que o primeiro ganhou? Ganhou um curso de inglês. Falei, porra, segundo lugar é melhor. Finalmente um vice, né, tem mais valor do que o campeão. E aí eu só ia pra faculdade, aquela bicicleta, eu fazia uma fagocitose, eu entrava na motocicleta, não via. E aí eu gostei, cara, achei legal pra caralho. Eu sempre andei de bicicleta, mas é outra coisa, né? E aí comprei uma moto e se abriu aí um mundo de E aí ele comprou tipo uma Harleyzinha, né? Era uma Harley. Parece, né? Parece, isso é uma Harley, né? É uma Harley do Exército Americano. Aí. Muito bonita. Então, e aí eu faço meus passeios todos. E esse livro foi um amigo, Rafael, que me deu e falou: Luiz, lê. Embora o título seja Zen e Arte de Manutenção de Motocicletas, não tem nada a ver com manutenção de motocicleta. É uma analogia que se faz, na verdade é uma jornada do pai e do filho. Oferecimento! É isso aí, ó. É um dos nossos patrocinadores, Heineken. Ó, não tem nada, Estrela Vermelha não tem nada a ver aqui, hein? Se beber, não dirija. Ele não veio de moto, ele vai embora a pé para casa dele. Ô Paulo, essa Estrela Vermelha tem a ver com o programa? Heineken? Não, tô falando da Estrela Vermelha aqui. Imagina, que isso. Nada a ver, ou não. Essa jornada do pai e do filho, eles cortam nos Estados Unidos e fazem sempre uma referência, né? Uma analogia. Toda vez que a motocicleta quebra, eles trazem aspectos da vida social e aí um casal acompanha. Então tem um casal, um homem e uma mulher, e depois tem ele, o pai e o filho viajando. E é uma lição, cara. É uma lição em todos os aspectos, principalmente filosóficos, né? Então, quebrou alguma coisa, se faz uma análise muito bacana sobre o que está por trás, porque aí existe o momento dos quatro viverem juntos, né? Embora não sejam pessoas bem diferentes. E, cara, vale muito a pena. Depois eu li, está na 18ª edição. Como são as relações familiares. Exatamente. O mote da moto. Exato, o mote da moto. E assim, claro, fala sobre as aventuras da moto também. É um dos melhores livros da década, Time Magazine. Uma boa leitura, uma boa dica de leitura. Legal. Tá? Vale a pena. Depois que eu acabar, assim como eu fui presenteado, eu vou te emprestar esse livro. O que você tem aí pra gente? Na verdade, a gente gosta também de prestigiar a galera aí que a gente conhece. E Tempos de Design, do André Reis, prof também. Olha lá, aqui é uma indicação aí para vocês. Tem a ver com o doutorado dele. Não sei se você já leu. Quem é? Eu não conheço. André Reis não conhece. Professor também, foi nosso aluno. Olha que doideira, né? Entregar que o André Reis foi nosso aluno. Da de palavras, da Beth e do nosso inesquecível Marcão. André Reis é um grande amigo, divide sala de aula comigo em outros cursos de design. André, eu aprendi mais do que ensinei, embora tenha sido nosso aluno. É um cara contemporâneo de design, é um filósofo do design, traz muitas visões interessantes sobre os problemas do dia a dia, a complexidade do mundo cotidiano. E vale a pena a leitura, não é porque o Paulo está falando, não é porque o André é meu amigo, mas é uma grande discussão sobre design e uma visão que o design tem, que quebra uma série de paradigmas quando a gente fala que design é estética ou design é desenhar. Não, design não tem nada a ver com isso. O design é arrumar soluções e métodos criativos para a solução de problemas, principalmente focado no ser humano. Então, quando você começa a entender o design sobre essa ótica, sobre essa visão, você começa a entender que o design se aplica
em qualquer área, em qualquer situação, em qualquer departamento, porque afinal de contas a gente aplica métodos que sejam diferentes, inovadores e que levem a empresa a um resultado mais eficaz, a um resultado melhor. Um grande abraço, André, se você estiver assistindo, você provavelmente vai ser convidado da galera. E se você vier, eu quero estar aqui assistindo junto com você. Legal. Pode. Devem ter coisas que te incomodam, né? Que te deixam indignado. Então a gente vai abrir um espaço aqui para... O quadro se chama Expulso da Sala, o expulso da aula. Então a gente quer saber e vai até te dar uma ferramenta aí para fazer essa expulsão aí. Você tem armas aí, você pode bater, ó. Faz barulho também. Isso aqui é uma homenagem ao... Quem você expulsa ou o que você expulsaria da vida hoje, dessa loucura que a gente anda vivendo? Cara, assim, indignado, sabe? Faz o teu protesto. Gema de ovo duro. Macarrão com feijão. Ai, meu Deus do céu. Essas coisas, né, me deixam indignado. Chuchar o pão no café. Isso não tem nada, não para, velho. É coisa mais nojenta do que isso. Mas Isso tudo é cringe. em aspectos sociais, cara, a gente está vivendo um momento extremamente delicado, né? Socialmente falando, da política, das artes, da cultura, da educação, da saúde. Então, enumerar isso e trazer isso para o dia a dia, isso me deixa indignado. Em saber como as pessoas estão sendo valorizadas, né? Eu estava pensando aqui, né? Antes de chegar, na verdade, eu preciso me aposentar, velho. Já está na hora, né? São 35 anos contribuindo, e mais que isso, já estou com 30 anos. Não vai ter esse momento, não vai ter, entende? Eu preciso encostar um pouquinho, eu posso continuar contribuindo, mas... Precisa desacelerar, talvez, ou viver, Preciso valorizar outras coisas. Preciso acelerar. Tipo, tua relação com a tua família, relação com teus amigos. Esse momento que você está aqui hoje não é bacana, né? Cara, isso aqui é fantástico pro período que a gente está vivendo. Né? É fundamental a gente ter essa relação com amigos, a relação social, a relação com as pessoas. Me deixa indignado o egoísmo. O individualismo que a gente está vivendo, né? A gente estava discutindo antes até que mundo que a gente se tornou depois da pandemia. Mundo cruel, cara, cruel, pessoas cruéis, pessoas egoístas, perversas, que só pensam em si, ponto final, só pensam na família. Claro, estou falando isso de modo geral, evidentemente que isso não serve para todo mundo. A gente presenciou muita gente se abraçando, muita gente se ajudando, né? Ajudando a pequena empresa, o comércio da esquina, o comércio que buscou privilegiar ou incentivar essas pessoas para que elas não tivessem problemas aí na sua estrutura familiar. Né? Me deixa revoltado muita coisa, principalmente nos aspectos políticos hoje. Para o aluno, eu não fico revoltado, mas são dicas, né, que eu dou sempre, assim, de seja comprometido com o que você está fazendo, porque afinal de contas, muitos deles, quem está pagando a mensalidade são os pais. Seja comprometido com o curso. Isso o mestrado nos trouxe de lição. Fala, filho, a porta está aberta. Você entra a hora que você quiser, você vai embora. O maior interessado em aprender é você. O aluno precisa ter isso em mente quando ele entra na faculdade. Porque ninguém vai ficar puxando a orelhinha do aluno e falar, você não fez a lição, querido. Então, seja dedicado. E trabalhe a universidade, o curso, fora da faculdade também. Né? São dicas. Agora, a indignação, não. Com o aluno, jamais. A gente abraça os alunos como se fossem nossos filhos. Eu tenho um filho que é da idade dos nossos alunos. Né? Então, estou tendo muito carinho, né? Tendo um olhar diferente do que eu tinha. Para falar a verdade, eu era um professor chato pra caramba, né? Rigoroso, e não é assim. Quando você começa a entender o problema social daquele aluno e as dificuldades que ele passa, você começa a ensinar de maneira diferente. Aliás, eu acho que o ensino está indo para esse caminho, né? Não se deve ensinar mais de maneira geral como a gente fazia isso há anos atrás. Os profs já estão com outro jeitão. Já. A
gente está levando muito mais. A gente acolhe Com bastante. certeza, com certeza. Então, aquela régua que você tinha, aquele conteúdo que você tinha para aplicar para todo mundo, hoje você aplica a mesma coisa de maneiras específicas, com um olhar muito mais cuidadoso. Legal. Eu vou te dar uns nomes aqui, e aí nós vamos entrar agora no meio ponto. Meio ponto. Já ouviu isso? Professor, meio ponto. Me dá meio ponto. Ou me deixou por meio ponto. Eu vou te dar uns nomes. Eu quero que você diga assim: esse eu deixo por meio ponto. Ou esse eu dou o meio ponto que estava faltando. Boa. Tá bom? Boa. Vamos lá. Primeiro. São só 4, rapidão. O Doriana calça apertada. Fica por meio ponto ou passa por meio ponto? Por incrível que pareça, você vai ficar assustado quando eu falar, mas ele passa para mim meio ponto. Depois que ele apareceu naquele vídeo com 8 mulheres, eu fiquei fã. Não, mas não é por esse meio ponto. Esse é o LG. O Dória foi um grande incentivador da vacina. Talvez de modo escuso, talvez de uma maneira não clara, da maneira dele, mas de qualquer maneira ele lutou para que essa vacina chegasse para a gente. Esse meio ponto eu dou para ele tranquilamente. Bacana. Segundo nome. Felipe Melodrama. Felipe Melo. Menos um. Menos um. Felipe Melo, se ele jogasse o que ele fala, né, seria um jogador muito melhor do que ele é. As atitudes dele em campo, né, principalmente trazendo aspectos políticos e tentando privilegiar um ou outro presidente, aí eu acho que não cabe. Embora a gente tenha dito aqui que sim, o jogador de futebol é um grande porta-voz, porque ele impacta aí Tem diretamente. gente que fala que política e esporte não tem que se misturar. Eu evito, Paulo, eu evito. Eu tento evitar porque você pode ser interpretado de maneira diferente, com outros olhos. Tem que ter um cuidado, né? Como a gente vive numa democracia, ele tem o direito de fazer o que ele quer. Sim. E cabe a gente respeitar a opinião dele como a gente respeita a de todo mundo. Também a gente não pode impor para que as pessoas tenham o mesmo pensamento que a gente, embora estejamos num ambiente democrático. Ontem eu vi uma entrevista do Antônio Tabet, né? Do Antônio Tabet. Lá Sim, o que louco. Exatamente. Ele estava falando assim, liberdade de expressão quando você tem uma visão sobre determinado assunto. Quando alguém privilegia o genocídio, não é mais liberdade de expressão. Eu estou mexendo com vidas. Eu não posso incentivar que isso seja a morte das pessoas. Porque você está prejudicando, você está ofendendo, você está desrespeitando, né? Então, eu não sei se são contrapontos de ideias, né? Mais ou menos isso. Mas o Felipe Melo fala muito mais do que joga, mas é só meio ponto. Essas atitudes dele fora de campo no aspecto político não interferem. Não interferem. Terceiro nome. Pablo Vittar ou não? Não, menos meio. Eu acho que ele seria muito bacana se ele continuasse defendendo a causa que ele defende dentro dos aspectos dele. Mas, cara, ouvir ele cantando não dá, mano, não dá. Eu tô levando pro lado da música, que é o que me sobra dele. O que ele tá vendendo lá não me impacta, porque não diz respeito a mim. É uma opinião dele que eu respeito só, mas ela não me impacta. O que me impacta é a voz dele. São as cordas vocais, e elas para mim não são nada agradáveis. Continuo preferindo ouvir Fred Mercury e... Muita gente pode chegar e dizer, nossa, mas tá falando ele tem que falar que é ela, Pablo e tal. Só que assim, continua sendo ele, porque não é trans, é drag, né? É um personagem. É um personagem que se coloca como Pablo, é ele. Mas né, continua sendo, pelo menos é a visão que eu tenho. Último nome, meio ponto, para cima ou para baixo, Paulo Orsatti. Meio ponto, acho que para cima. Paulo Orsatti é a esposa dele, cara. Eu acho que para cima. A Paula tem... Cara, não vou falar.
Não vou falar. Eu sou suspeito, evidentemente. Mas, Pula essa. Cara, pula. A Paula representa a minha vida hoje, né? A Paula representa a minha vida. Tem aprendido muito mais que ensinado. Ela tem se descoberto a cada dia. Uma excelente mãe, uma excelente esposa e foi a minha referência aí durante muito tempo. Foi um grande presente de Deus na minha vida. Não tenha dúvida disso. Nesse momento eu vou me levantar. Vou ir para o teu lado. Vou tentar não respirar, não tossir. Né? Estamos vacinados, estamos aqui. Mas é um quadro chamado Prof. Careta. O que é o Prof. Careta? A gente vai fazer a pior careta possível, porque agora você está participando do concurso Prof. Careta 2022. Nossa, então todos os convidados aqui vão concorrer ao prêmio Prof. Careta. Então olha para essa câmera ou olha para aqueles bizarros ali e capricha. Eu vou tentar te ajudar. Tu vai fazer careta comigo? Vou fazer, pô. Vamos tentar. Câmera tá pegando? Ali, vamos lá. 1, 2 e... Fez aí. Mais. Deu? Deu. Muito bom, hein? Ó, temos grande chance. Pegou? Que careta tu fez? Cara, você imagina o que você fez? Assim, Não, você cara, imagina não. que cara Eu que você meti o fez? dedo na cara Só pra ficar depois com... pra... Sei lá, meu. É assustador. Assustador. Vamos abrir aqui. Lembrou do Alborguete, lembra do Alborguete? Alborguete. Que dava porrada na mesa, né? Indignadão e tal. Foi onde nasceu o ratinho, né? Carlos Massa, né? Neste momento, Pô, vocês ensaiaram. é o quadro Presente, Prof! Sabe, chamada? Mas a gente vai levar a sério essa questão do presente. Então, o Papo de Prof preparou um mimo para você. Porra, sério? Não é a cerveja, não é o salgadinho. Pô, eu adoro, cara, mimo. Adoro ser banca de Ele abre. Bem merda, velho. Aqui. Vamos lá. Era só confirmar, não aprender não. A maleta continua com a gente, tá? É só o que tá dentro, tá bom? Puta que Se tiver pariu. dentro, é teu. Se tiver uma boneca inflável, eu vou te dar um beijo na boca. Olha. Essa maleta aqui é de TCC, hein? É segredo, tem até... Que segredo Tem que mostrar. É teu, pode pegar, fica à vontade. Mostra. Mostra pra cá. O que é isso? Uma chupeta? Chupeta. Chupeta. E tem a outra aqui também, mas Chupeta. essa você pode... Uma LOL, uma bonequinha LOL. Bonequinha LOL. Bonequinha LOL. Frutila morango. LOL. Ring pop. No formato de Chupeta. chupeta. Então, esse é o momento de você responder aquela pergunta do Oz. O Oz, conhece o Oz? Nossa, o mágico de Oz. O mágico, parece o Marcelo de Osasco. Agora eu uso esse apelido, cara. Chupeta? Oz. Oz? Oz, virou Oz. Marcelo Osório. Oz, Osório. Osório virou Oz. Marcelo Oz. O meu padrinho, né? Aí, ó, tá vendo? Eu prefiro Ozzy, tá? Eu prefiro Ozzy, mas Marcelo tudo bem. Oz. Por que chupeta, cara? Por que, Vamos lá. Por que a gente tá te presenteando com chupetinhas? Você sabe que... Novidade, hein? Quando eu dava aula, há tempos atrás, eu dava muita aula. Eu tinha 7, 8 turmas. E as turmas, você se lembra disso, eram muito cheias, né? O número de alunos era muito grande. Eu cheguei a dar aula para 120 pessoas na UNIP, por exemplo. E eu tinha, evidentemente, eu não tinha um HD muito grande para registrar o nome das pessoas, dos alunos, que eram todos muito fofos, né? Então eu tinha dificuldade de guardar nomes. E para eu me tornar mais próximo dos alunos, eu sugeri um nome mais masculino e um nome mais feminino, né? Então era Chupeta para os meninos e Chuchuca para as meninas.
Então, mas isso há anos atrás, anos, né? Muito tempo, não tinha nem, o termo não era nem nascido, na verdade, né? Do tchutchuca. E aí ficava uma coisa interessante. Ô Chupeta, presta atenção, porque o nome dele eu não sabia. E ele se sentia mais próximo a mim quando eu levava um apelido, entre aspas, carinhoso, porque não tinha ofensa. Muita gente vai pensar, Chupeta, não tem nenhuma outra conotação que não seja essa, né? Do chupeta, da brincadeira, daquela questão infantil, daquela coisa que abraça, né? Daquela coisa carinhosa. E juro por Deus, não há nenhuma outra conotação, principalmente em nível sexual. Era chupeta. Mas o mais louco é que se voltou para você, assim, o fato de você chamar exato, os outros, exato. E aí você começou, que virou o professor Chupeta. Porque eu era, ô Chupeta, presta atenção, tô dando... Aí, Chupeta. Começou a voltar. Aí quando eu ia falar, aquele professor, qual professor? O Chupeta. O que fala Chupeta. Aí o Chupeta virou você. E aí virou, né, o feitiço virou. E eu passei a ser o Chupeta, mas continuei chamando o pessoal de Chupeta. As meninas, eu tinha um pouco mais de cuidado, porque muitas vezes isso era ofensivo. Embora a gente vivesse numa outra época, né, de um pouco mais de liberdade, eu tinha cuidado para chamar determinadas alunas, né, de tchutchuca ou de tchuca ou qualquer coisa similar, para que não houvesse também algum problema. As alunas que eram um pouco mais distantes, eu tentava evitar, chamava mesmo, ou tentava chamar pelo nome, ou simplesmente de aluna ou de você. E foi uma relação, então era a Chupeta e a Tchutchuca, eles eram personagens que traziam uma certa intimidade, né? Uma certa... deixava o ambiente um pouco mais favorecido, né? Para nossa relação. Mas, para falar bem a verdade, os bons alunos sempre foram chamados pelo nome. Aí não tem como, né? O aluno que impacta, o aluno que faz parte mais da tua vida, que te questiona, que marca o nome, né? Que marca o nome, que te pergunta, que tem você como referência, esses a gente consegue gravar mais porque ele faz mais parte da sua vida e você se dirige mais a ele, né? Simplesmente por isso. Mas o Chupeta ficou. Mas já está caindo em desuso, pode esquecer. Não adianta querer forçar. Não adianta querer forçar. O Chupeta já foi. Hoje se tornou mais LG do que Chupeta. Legal. Bacana. Além de design, né? Além de futebol, motos, música. Música. Vamos falar de música então. Pô, música é legal. Prof de canto. E a gente quer saber qual é aquela banda, qual é aquele artista, qual é aquele, né, cantor, cantora que você curte, mas que você não sai falando por aí para todo mundo que você gosta, porque o pessoal vai tirar uma na sua cara. Você gosta disso? Vamos lá, momento de confessar, admite. Eu assumo todos os cantores e músicos cafonas, né? Eu adoro música popularíssima de rádio brega dos anos 80, anos 70. O Daír José, por Tem umas exemplo. coisas muito legais, né? Cara, eu gosto pra caramba. O Wilson Simonal, eu sou fã de Wilson Simonal. Cara, acompanho o baile do Simoninha com os filhos aí. Eu curto demais. Mas esses cantores mais populares, né? Eu gosto de ouvir, porque tem memória afetiva. Porque minha mãe ouvia o radinho de pilha dela nos anos 70, com essas músicas, tal. Sim, Roberto Carlos, eu gosto de Roberto Carlos da fase dos anos 70 dele. Sim. Né? Diamante Cor-de-Rosa, aqueles filmes que ele fazia. Mais recente não, foi ficando uma coisa muito melosa. Mas aquele swing popular, né? Eu gostava demais, né? Da Jovem Guarda. Tu não arrisca um trecho pra gente cantar um não, trecho nem de alguém? fudendo, Você é Paulo. músico, toca Nem fudendo, eu sou guitarra. músico, eu não sou vocalista, para. Ué. Aliás, na minha banda eu nunca cantei, sou totalmente desafinado. Para com isso, você tá louco, esquece. Achei que você ia cantar um minuto. Não, aqui. pode editar essa merda aí, não vou cantar porra nenhuma. Se fuder, posso cantar então? Não, você canta, vamos lá. Menudo? Porra, quero ouvir, cara. Sério? Vou ficar olhando pra tua cara, assim. Será que eu vou lembrar a letra? Vai. Se eu não lembrar, a gente corta e tenta, vai tentando até eu acertar, pode ser? Minha memória. Mas eu sei um cantor que você gosta. E sei uma música brega que você gosta. Você quer que eu fale aqui? Fala. Biafra, Sonho de Ícaro. Agora você se fodeu. Porque eu sei disso. Porra, eu faço parte da tua vida. Essa coisa que eu te esqueci. Confessa aí.
Ele tá falando Voar, isso. voar, subir, subir. Ah, isso que eu queria! Mas você não ia cantar Biafra. Ele tá falando isso porque no meu mestrado eu analisei um comercial que tinha um Biafra, né? Lembra E disso? era essa música mesmo. Voar, voar, subir, subir, ir por onde for. Mas não era essa que eu ia Pô, tô cantar. fazendo não. performance, cara, que legal. Vamos cantar Menudo? Não, eu não sei. Não é da minha época. Vamos ver se você lembra. Então, eu tenho que admitir que, assim, lógico, na época do Menudo, eu curtia Menudo, cara. Por mais que achasse meio bizarro, mas eu achava bem louco aquele povo cantando com aquele sotaque. E aí depois eles começaram a cantar umas músicas em inglês, aí depois tentar aportuguesar o espanhol, né? Mas tem uma música que chama Doces Beijos, 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 doces beijos. Vamos lá. E é mais ou menos assim, vamos ver, memória, vamos lá. Não consigo prestar atenção na aula, não suporto mais o professor. Peraí. Não suporto mais o professor. Me distraio, fico olhando pro lado. O que faço sai tudo errado. Tão cansado de estudar, não consigo me ligar. Você tá olhando? A produção. Ele sabe mais que eu. o Roy, o rei, o Não consigo me ligar mais em nada. Desde que eu te conheci. Não, desde que te conheci, esse amor que eu sinto, não, esse amor é tão lindo, É a coisa mais linda. esse amor é a coisa mais linda que já senti, é um negócio assim. Caralho, sensacional, velho. Sensacional. Ai meu Deus. Faltou dançar, né? Eu preciso ouvir mais para relembrar. Osório, né? Mas você Osório sabe tá- uma coisa? Você está falando de música? Você está falando de música? Nós vivemos, né, eu, você, acho que o Beto com certeza, o Beto é mais velho que a gente. O Marcelo Osório também. Esse suco tá muito A gente bom. eu vivi numa época, eu tocava em bar, eu tocava 100% das músicas nacionais, de rock nacionais, das bandas que ainda estão por aí, de maneira, né, uma maneira ou de outra aí. Capital, Tô falando Traje, Capital, Titãs. Santos, Paralamas, Titãs, Ira, Prime Hood, Metrô, Zero, Kid de Abelha. É uma safra muito, muito foda. Muito foda. E por conta dessa quantidade de bons artistas e bons letristas, Cazuza, né, Renato Russo, Sim. eu gostava de Guilherme Arantes, umas puta letra, Ivan Lins, umas puta letra, embora não seja tão pop quanto esses caras, mas tocava em rádio. Então o rádio, ele trazia muito as músicas do rock nacional ou do pop rock nacional. E acabou. Acabou. Triste, né? Na minha época, você deve se lembrar disso, que você fez publicidade e propaganda em Santos. A Unisantos começou a trazer festivais de músicas, ou queria trazer. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu estudava design, eu ia para o diretório acadêmico da Unisantos, de PP, e ficava discutindo quais eram as possibilidades da gente fazer concurso Você de fez música. design Eu fiz design no Santa Cecília, Tá. na Unisantos. Mas ia para a Unisantos, para o DA, para ficar discutindo com a rapaziada lá, que maneira a gente podia formar um festival de música para as universidades. Nós tínhamos na época o FICO, Verdade. que era o Festival Interno. Colégio Objetivo. Caralho, e tinha muita banda boa, o FICO era o Brasil inteiro. Isso acabou. Isso acabou. Então, que tal? Eu trago essa proposta para vocês. Que tal a gente formatar aí? Eu até conversei há tempos atrás, eu me lembro, com a professora Raquel Pellegrini, uma vez que eu cruzei com ela na antiga Unimonte, sobre a possibilidade da Unimonte montar essa. Aí depois virou São Júlio. Raquel é um nome que também vai ter que subir a escada aqui. E aí, quem sabe, mas foi uma conversa muito de 30 segundos, né? Porque a gente fez umas apresentações lá no pátio da antiga Unimonte, trazer isso para o cenário real, para aluno, para professor, para que as faculdades da região montem as suas bandas com professores e alunos, para que a gente faça um festival durante um dia inteiro em algum local. Você lembra que o Santa tinha o Santa em Concert? Tinha o Santa em Concert, mas não era música autoral. É. Eu me lembro que eu participei com a professora Márcia Okida uma vez, e o maestro Marcos Canduta, ele acompanhou a gente numa música de Elis Regina, na verdade, mas aquilo era uma apresentação interna,
Inclusive o professor Chalub participou cantando. Verdade. Era uma apresentação interna. Pastel. Isso. Mas eu quero estender isso. Porque existem muitas bandas boas por aí, muitos músicos bons. No nosso próprio curso, né? Tem tanto cara bom tocando. Então, que se monte as bandas dos professores. Eu não sei como é que a gente estrutura, se precisa ter um integrante ou mais integrantes, de música autoral, para que a gente possa renascer essa música brasileira. Ela está aí, ela está presente. A música brasileira é sensacional, mas ela está nos porões. É preciso escavar para achar muita coisa boa. Antigamente não era assim. Nós tínhamos as grandes gravadoras que privilegiavam as bandas e tal. Hoje morreu. Então, trazer, né? Então, cara, vamos fazer uma tarde aí, um dia inteiro de apresentação de bandas. A gente começa às 10 da manhã, acaba às 10 da noite, faz um fechamento bacana, as faculdades incentivando, as faculdades patrocinando. A gente monta uma estrutura que se venda, que se faça um comércio lá dentro, com alguns estandes de chopp, cerveja, comida artesanal, qualquer eu coisa. tenho certeza que é uma ideia que todo mundo assim gostaria que acontecesse. Assim, a gente só fica assim, como que não acontece? Exato. O cenário de música gospel, a gente vê no pátio das faculdades, grupos se reunindo para cantar música gospel, que eu acho legal pro caralho, muitas delas. Claro que a letra diz respeito a uma coisa, mas a melodia são muito legais. É verdade. Tem muita gente cantando muito bem. Então, o que está faltando? É um puta cenário agora, com a volta da pandemia. Vamos celebrar. Vamos trazer a música, que é cultura, né? Uma cultura nossa, que a gente bate no peito, né? E fala assim, a música brasileira é linda demais, né? Eu acho interessante isso. Então, o que falta formatar? Vocês que estão nos ouvindo aí, as faculdades todas que a gente pode oferecer isso, eu não gostaria que fosse só de uma instituição, que todas elas abraçassem essa proposta. Então, bacana. A gente pode implantar. Você que é um cara extremamente incentivador, criativo. Eu acho que, né, a gente está tentando criar aqui um novo meio, né, de comunicação. Não sei se dá para falar assim, mas... Dá, Paulo. Qualquer espaço. Qualquer espaço. Né? A gente pode estar, né, acho que colocou uma semente aí que, olha, eu acho bacana. Vamos lutar com isso, para buscar isso. Chupeta, agora para chupeta. O Gustavo traz muito essa questão de resgatar as coisas, né, de trazer, né, coisas que aconteciam e tal. Então a gente vai entrar no quadro agora, pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Beto, por favor. Deixa a chupetinha. O Beto podia chupar uma chupetinha, né, Beto? Não, eu tô com a boca tampada. Uma chupetinha, Beto. Faz mal. Seria legal ter o celular para assim, para pegar aqui também, né? Que tá mostrando aqui. What the E fuck, aí seria man? para você mesmo, tá? E cara, vocês fizeram uma produção aqui, fodida, né? Câmera velho. aqui, né? Tem que ter uma câmera aqui. Hein, Paulo? Beto, Paulo, Marcelo, vocês parecem que fizeram uma produção, vocês ensaiaram. Criaram materiais aqui. Vai ser piloto. A gente... É o plano zero. Fazer uma experiência. Dá para pegar? Legal? Tá dando? Dá. LG. LG. Eu não te chamo de LG. Não, qualquer coisa. Eu te chamo de Gustavo. Chupeta, Gustavo, é isso aí. Gustavo, então vamos assim, Magu. vamos Cada revisitar. dia é Magu. Vamos revisitar o passado e algumas coisas mais recentes. Pô, eu vou chorar, E aí a gente velho. tem umas imagens aí. Puta que pariu. E aí eu queria Momento saber choro, o que momento- você pode falar. Caralho, velho. Momento choro. Já tá chorando antes, pô. Você quer mais cerveja? Velho, não faz isso. Aperta o Porra. Você quer mais Só cerveja? uma vez. Vai tomar no seu cu, velho. O que é isso? Vai tomar no seu cu. O que é isso? Porra. O que significa Eu tô falando isso? com a Paula, né, viadinha do caralho. Isso aí que tá Mano, aparecendo, o que é que uma é? vaca. Uma vaca? É um boi, tô vendo um boi O que ali. significa isso pra Cara, você? eu vou falar pra você. Não sei se a gente tá com tempo. Tá mesmo? Bora. Eu vou contar uma história, velho. Rapidamente. A gente quer aquela história. Vou contar uma história. Eu provavelmente vou chorar. Será? Só não olha pra cá, porque aquela já acabou. Meio. Puta que pariu. Que... Tá bom. velho, não. Vocês vão me convidar outra vez? Lógico. Porque aí eu vou contar essa história outra vez. Tá bom. Guarda pra outra vez. Eu guardo, porque eu com toda certeza eu vou chorar. Tem a ver com a minha infância, mas tem a ver com algo que aconteceu agora, que causou isso daqui.
é uma coisa louca. Se você acredita em destino, se você acredita em coincidência, eu vou mostrar para você, vou comprovar para você que isso existe. Cara, bacana. Que foi Eu tô uma até coisa arrepiado já. arrepia, porque foi uma coisa muito, muito louca que aconteceu comigo, que comprova uma série de coisas que eu tinha dúvida, coisas da vida, coisas de fé, Que bom. de fé. Que legal. Isso aí é, cara, Pode apertar a próxima. olha que bacana, meu pai e minha mãe aqui na foto, eu já me emociono. Não, Vocês não vão me pegar, eu não vou fazer eu chorar. O que tá acontecendo aí? Se fuder, velho. Isso é boda de ouro da minha mãe. Bodas de ouro? Boda de Bodas ouro. de ouro é 50? 50 anos da minha mãe e do meu pai. Os dois já partiram, na verdade. Minha mãe foi vítima de uma doença, de um câncer de mama. Meu pai partiu há pouco tempo, recentemente, com 90 anos de idade. Quantos anos você tinha aí? Eu era novo, olha, cabelo preto, velho. Cabelo preto. Isso faz aí, eu não me lembro a data, mas vai fazer uns 15 anos. Ou 20 anos, por aí. Mas, cara, é foda. É minha família, na verdade, minhas duas irmãs, meu irmão que tá longe, morando em Maringá, e meus dois alicerces. Vai se fuder, velho. Olha o cu, mano. Tá bom, vai, acaba essa passa. porra. Eu, minhas duas sobrinhas queridas, né, minhas irmãs mais novas. Cara, eu tinha cabelo pretão, né, velho? E engraçado, né? Esse termo sobrinha e irmã, né? Elas são as duas coisas, né? Elas são as duas coisas pra mim. Não fode, mano. Pô, ridículo. Vocês querem fazer eu chorar. Não se fuder, vocês não vão conseguir não, mano. Tá caindo mal. Eu acordei com o olho vermelho, mano. Ô, Beto, traz mais uma lá que tá foda. Cadê o salgadinho? Dá um salgadinho aqui. Salgadinho, Salgadinho. O primeiro vai pra minha boca, o segundo... Cara, eu sou fã de comida mineira. Minha família toda é de Minas, de Poços de Caldas, especificamente. Mas você morou lá, foi isso? Não, minhas férias, a minha vida toda de Mas férias... quem morava lá? A minha família inteira da minha mãe. Minha mãe nasceu lá, minha mãe era de roça. Né? Minha mãe nasceu na roça. Minha avó e todos os 9 irmãos... Pois ela foi morar em Poços de Caldas, minha mãe veio para Santos, junto com a minha avó, para tentar a vida. Meu avô conseguiu um emprego aqui para construir algumas coisas, inclusive também ajudando na construção da Vila Belmiro. E eu tenho muito, porque assim, quando chegava no período, acabava o período escolar, a gente ia para Poços de Caldas e ficava lá 1 mês, 2 meses, na casa dos parentes, das tias e tal. E uma daquelas fotos lá que você trouxe lá é uma foto de uma fazenda que a gente ia, especificamente no meio do nada. No meio do nada. E a gente ficava lá, eu e meu pai. Meu pai gostava mais de ir, embora meu pai seja português, ele gostava muito mais de ir para Minas do que para minha mãe, né? E um desses lugares era a fazenda daquela foto, que eu ia desde pequenininho. Que recentemente eu tive lá por uma coincidência absurda, que quem vai chorar é você, se eu falar, você não vai imaginar. Então, fogão mineiro, comida mineira, é a minha culinária favorita aí. Legal. Minha avó é engraçado, velho. Minha avó faleceu com 100 anos. Nossa. E assim, quando eu conheci minha avó, quando eu me lembro da minha avó, ela já era velha pra caralho. Muito velha. E minha avó tinha 40 anos. A fisionomia das pessoas antigas, né? Pega foto da minha mãe com 40 anos, ela era velha. A minha avó era mais velha ainda. E... absurdo isso aqui. Assim, ela foi o pilar, na verdade, né? Meu avô faleceu há muito tempo e minha avó continuou lá. O que eu me lembro da minha avó? Ela orava por nós, ela rezava por nós. Esse é um grande carinho, assim, um grande trunfo de fé que ela deu como alicerce. Mas... vamos falar dessa voz aqui? Porra, cara. Aí, né? Absurdo. Aí o Vitor, quando nasceu, pequenininho, eu, meu pai e a minha mãe, né? Minha mãe ainda jovem. Minha mãe faleceu quando o Vitor tinha 2 anos. Ele tá no colo, é isso? Essa foto que ele tá no colo? Eu tô no colo com ele. Aqui um desses passeios que a gente fazia aí, tava muito louco. Meu pai sempre foi um cara muito divertido, né? Sempre foi um cara muito
livre, né? Ele sempre foi um cara que nunca esquentou a cabeça com algumas coisas, ele sempre gostava de ver a gente feliz, né? E minha mãe é aquela mãe mais severa, né? A mãe que... Meu pai era muito bruto na educação, principalmente com os meus irmãos, mas era muito mais severo, trouxe essa questão... Porque você tem uma... Você é caçula, né? Eu Você sou tem uma caçula, eu tenho né? uma diferença para minha irmã mais nova de 11 anos, né? Para Eliana. E eu e meu pai, quando eles começaram a me educar, já tinha uma outra visão, não aquela tão tacanha como tinha, tão severa, tão rigorosa. Meu pai tinha muito essa escola do meu avô, né? Meu avô português, que era uma pessoa mais rigorosa ainda, né? Engraçado, meu pai fez no meio do caminho, ele fez um curso de paz na Igreja Coração de Maria, que mostrou para ele uma outra visão de educar os filhos. E aí a gente passou a ser amigo, brother, não mais pai, né? Então foi um ensinamento muito grande, que a própria igreja, né, trouxe para ele. Eu, o Diegão, eu e meu irmão, sou fã do meu irmão também está nesse meio caminho, né, de pai e de irmão, né? Eu tenho 18 anos de diferença do meu irmão, então... Difícil ter uma visão de irmão, né? Porque essa visão, essa ruptura, não são 4, 5 anos, né? Assim provavelmente vai acontecer com o Vitor e com o Diego, né? O Vitor tem 20, o Diego tem 7, e eles são muito próximos. Eu e meu irmão, a nossa diferença de idade, pra você ter uma ideia, eu tinha 1 ano de idade, meu irmão estava no exército. E o Vitor sempre gordinho. Aqui é uma brincadeira que as pessoas falam, pô, o Diego é parecido com a Paula. Tá, imagina. Aonde, velho? Aonde? O Diego sou eu, né? Sou eu. Mas é mesmo, sabe? Assim, olha só a divisão do cabelo. É igualzinho. Não, sou eu, cara. Assim, hoje, analisando mais ainda, hoje, acho que tá ficando mais próximo ainda. Hoje, eu digo, essa foto ele tinha 5 anos, talvez. Hoje, com quase 8, as minhas fotos de 8 anos são muito próximas a ele. Assim. Evidentemente que ele vai virar um galã, né? Assim. Não vai chegar a ser um George Clooney. Não. Aqui os meus diamantes, na verdade, né? Os diamantes, é difícil lapidar, né? Eles têm personalidade própria, são diferentes. O Diego é muito mais explosivo, o Diego é um cara bem-humorado pra caramba, você nunca vai ver o Diego triste. E o Vitor aquela serenidade, né? Aquela paz, né? Acho que eles se completam aqui em si. E eu, corcunda, né? De cabelo branco, jogando, evidente que é a vida do Diego, é o videogame, né? A vida do Vitor também já era, a do Diego mais ainda, né? Porque respira videogame, vê o irmão jogando, aí pega o celular de todo mundo, tem PlayStation, tem Xbox, então... E eu curto pra caralho, eu acho que o videogame é um grande aprendizado. Minha família é super bem estruturada aqui, meus princípios, meus valores, né? Se foder, velho, vocês estão de sacanagem. Irmão... vai tomar no cu, se vocês tivessem que era isso, eu não tinha vindo, mano. Olha aí. Foi uma viagem que a gente fez recentemente, antes da pandemia. Pô, voltamos dessa viagem aqui pro interior e já na semana seguinte já entramos em colapso. Eu já abandonei o escritório, comecei a usar máscara. Essa é a foto que está no meu celular. Meu grande mestre David Pond, que hoje, infelizmente, está sofrendo aí com... Essa é a última foto. Com ADC. Né? Deixou... Por causa da questão do prof mesmo, né? Acho que é o prof da tua vida. É o professor que me deu todos os ensinamentos, que me trouxe a possibilidade de ser professor, que me orientou no universo do design. É uma referência que eu tenho como profissional, como pessoa. O David sempre foi um cara solitário, a família dele ficou toda nos Estados Unidos. É um cara de gênero múltiplo, né? Que eu admiro pra caralho. Tais dificuldades que ele enfrentou aí durante a vida inteira, né? Bacana. É isso. Parabéns. Pretérito perfeito. Vocês são Valeu, filha Beto. da puta pra caralho, mano. Vocês não se Dá essa fazem. reservazinha aí, por favor. Você Pô, achei que merece você uma. fosse- Merece uma. Achei que você fosse oferecer outra, né? Fazer o quê? Ele falou, merece uma o quê? Eu achei que ele ia trazer outra também. A gente está indo agora para finalizar. A garganta deve estar seca. Obrigado, agora. querido. Pô, lógico que tá. São meio-dia e 55 de sábado. Uma feijoada me esperando. Só faltava você não ter cerveja gelada. Tá vendo? Aqui não falta. A gente vai para o quadro Paraninfo Maníaco.
Pô, vocês são do caralho, velho. Para. E quando tem formatura, né, tem que ter discursão. Mas antes do discursão, a gente quer agradecer a tua presença. Valeu. Dizer que, né, por que a gente convidou, porque você é um cara, além de super talentoso no que faz, né, super profissional, um baita prof, porque senão não estava aí nesses anos todos, né, e em diversas universidades. A galera, os alunos te amam, alguns odeiam, mas isso é normal. Sim, normal. Mas essa amizade que a gente tem, essa generosidade, o quanto você é divertido, o quanto você é doido, o quanto você é intenso e o quanto ele topou estar aqui com a gente nessa maluquice que a gente resolveu, né, se aventurar. Posso falar uma coisa? Agora eu tenho a discussão. Você falou, em cima disso, né, de ser mais maluco ou descontraído, sei lá, eu já diminui um pouco. Eu acho que eu era um pouco mais divertido. As durezas do dia a dia vão impedindo a gente, né, de ter essa, né, habilidade de ser mais feliz, né? Mas uma coisa que eu quero deixar claro, eu nunca usei droga. Não, eu juro por Deus, pela minha mãe e pelo meu pai que estão no céu. Mas por que você acha que as pessoas acham Porque as pessoas acham que eu uso droga, ou que achavam que eu usava droga. Uma professora, ainda no colegial, falou assim, não é possível, você veio drogado para a escola. Eu falei, não, professor, eu não fumo nem cigarro. Ele só era hiperativo, ansioso, gago. Exatamente. Eu tinha tudo isso. Mas, e eu toquei na noite, né? Que era um grande e forte indício. Eu falei assim, não é possível. Esse cara cheira. Você foi caixa de banco. E para ser caixa de banco, gago, atendendo o público. É verdade. Eu acho que isso te ajudou pra caramba também. Apesar de assim, você não ter um perfil de ser alguém tímido, fechado, introvertido. Pode ser. Como eu fui caixa de banco também, e eu era tudo isso aí, Pode tímido, introvertido. O banco me ajudou absurdamente. Lidar com o público. E aí, você chega na sala de aula, também é uma incógnita, mas também é uma incógnita. Aí você fala com mais tranquilidade, né? Não, mas essa questão das drogas é engraçado porque que fica uma lição também, assim. Eu adoro tomar cerveja, eu adoro beber e tal. Eu saio com a Paula, inclusive a gente sai todo final de semana, a gente enche a cara juntos e tal. Mas eu nunca tive não motivo, talvez motivo não seja a palavra, mas sedução. A droga nunca me seduziu. Mesmo estando tocando na noite, a gente fazia festival, fazia festival. Pode ser, assim, um cara careta. Não eu, a minha banda inteira era. Porque todo mundo tocava, a gente bebia pra caralho, a gente se divertia. Esse era o objetivo. Exatamente. E a gente tava num meio onde, cara, 100% das bandas que a gente se relacionava ia pra festival, ia viajar pra esse lugar, pra aquele. Porra, era loucura. Era loucura. Então, né, assim, nunca tive motivo, né? Eu nunca tive desejo de entrar nesse universo. Por que eu estou dizendo? Porque esse jeito, muitas vezes, ele contrasta com essa minha... Eu falei assim, eu sou um cara super católico, religioso, tenho tatuagem do Senhor Bom Jesus na perna, né? E aí muito disso, Paulo, não tem a ver com o meu perfil, né? Então gera uma incógnita e isso leva as pessoas a pensarem o que elas quiserem, né? Eu acho isso legal, fala, pô, fumou. Mas acho que o papo de prof é isso, né, Alberto? É mostrar esse lado que talvez na sala de aula, no dia a dia, não tem essa oportunidade. Você tem que trabalhar conteúdo, né? Você tem que estar lá e tal. Legal, tem uma relação, mas não tem essa coisa mais aberta, mais contraída. E a gente está abrindo aqui o coração dele. Se você perguntar se eu sou mais um cara maluco, porra louca ou careta, eu sou mais careta. Eu sou família, eu preservo, assim, alguns valores do ser humano, né? E é engraçado isso, assim, porque o que eu vejo que sobra da nossa espécie, da nossa evolução é isso. Agora, eu já fiz uma porrada de loucura, cara, uma porrada. Se a gente fizer uma outra, você fala pra mim, cara, eu já fiz de tudo, entendeu? Mas usar droga eu nunca usei. E nunca senti falta
é um ensinamento que eu queria até, se os meus filhos estiverem assistindo, ou futuramente, se isso ficar guardado, para que sirva de lição, né? Porque, cara, se eles me admiram como pai, eles precisam me admirar as minhas atitudes também. É um bom exemplo que... Acredito que sim. Não, veja, não tenho nada contra quem usa. Nada contra. A maioria dos meus amigos, a maioria usa. Sempre usou. E a gente sempre foi muito próximo. Tem amigos que usam que são meus irmãos. E que em nenhum momento eu... Né? Julgou porque... Imagina, cara. Jamais julgar ninguém. Uma palavra que, aliás, é algo que eu falo no primeiro dia de aula para qualquer curso. Qualquer curso de comunicação. Julgar alguém, julgar pessoas, ter preconceito de qualquer espécie, esquece. Você está na faculdade errada, você está na vida errada. Acho que isso... Gustavo, julga agora o que aconteceu. Julga pra gente o que foi o papo de prof. Cara, isso aqui, vou falar pra você, isso aqui é um puta ambiente descontraído. Isso aqui é uma descompressão, isso é um bate-papo, isso é algo que acho que isso aqui vocês fizeram de presente pra mim, porque eu tô resgatando. Eu ia chorar, velho. A Paula jurou que você ia chorar. Não, eu tô resgatando coisas. Essa foto aí é foda. Eu tô resgatando muito mais coisas minhas do que de vocês, né? Eu não tô contribuindo pro programa. Vocês estão contribuindo para mim, Mas cara. a intenção do programa é essa. Cara, é sensacional. E esse bate-papo que a gente fez 1h30 antes, porque se vocês marcaram às 10 horas no meio-dia, vão se foder. Foi muito legal, cara. Porque há 1h30 que eu não tenho contato com ninguém. Eu tô indo dar aula para aluno de máscara que os caras ficam distantes. Então a proximidade que eu tive nesse período de pandemia, esses 1 ano e meio, quase 2, foi com os familiares, né? E as pessoas que eu gosto, elas continuaram distantes, né? Principalmente a gente que se conhece há quanto tempo, cara, né? 30 anos. Valeu, Gustavo, valeu, LG, valeu, Chupeta. Valeu, obrigado, gente. Papo de prof número 0, acho que rolou, hein? Valeu, gente. Valeu, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Paulo, Beto, Marcelo, parabéns. O programa tem um formato sensacional. Vocês ensaiaram muito direitinho, pensaram em cada detalhe, foram buscar essas filhas da puta dessas fotografias, mas vão se fuder. Isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Parabéns. Valeu. Aê! Valeu, Gustavo. Você nem perguntou no meu time. Já apareceu com a camisa lá. Manda, seu cumprimento. Mais um quadro que te meteu.